Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Isso está escrito onde? Na Bíblia ou na Constituição da República? Na Bíblia. Ok. Então, se eu te disser que o que eu disse aqui, tudo o que eu disse, é verdade porque eu o disse, que diferença isso representa com o que está escrito aqui? A Bíblia diz que isso é verdade porque está escrito dentro dela que isso é verdade. E eu disse que o que eu disse é verdade porque eu te disse que é verdade. Quem disse que tudo que está ali é escrito por Deus? Próprio Deus. Você não é Deus. Você não é semideus. Me mostra a assinatura do próprio Deus aqui. Deixa eu mostrar a assinatura do próprio Deus aqui. A Bíblia em si é a prova de um Deus vivo. Deus... Não, eu não quero essa ladainha. Eu quero provas. Não quero essa ladainha. Deus não precisa de provar que é Deus. É? Não é o semideus que vai dizer Deus me prova que você é Deus. Não. Deus nunca precisou de te provar que Ele é Deus. Se agora não precisa, eu posso talvez acreditar. Mas me disseres que nunca precisou, é porque nunca leste a Bíblia. Ok? Nunca precisou, porque nunca leste a Bíblia. Tens algo contra? Pega a história de Faraó versus Moisés versus o teu Deus. Pega vários contos bíblicos, todos os contos bíblicos sobre heroísmo, prodígios de Deus foram feitos para que soubessem quem realmente era Deus. Endurecerei o coração de Faraó para que, por intermédio disto, mostrarei os meus prodígios, para que o povo veja que eu sou o Senhor, o único Deus. Ele é que procurou desde sempre, o Deus da tua Bíblia, esse personagem escrito literalmente, ele é que procurou várias vezes se mostrar para as pessoas não lhe criam. Ele é que correu atrás das pessoas, segundo os vossos inscritos. Quem fez as pessoas? Há uma confusão na mente do semideus. Não, ele nega. Sinceramente, escuta, me fez essa pergunta, deixa eu responder. Sinceramente. Deixa eu responder quem fez as pessoas. Posso? Quem fez a própria pessoa? Posso responder quem fez a própria pessoa? Vai, responde. Nós estamos a fazer confusão entre o Deus cristão e o Criador do universo. Todo mundo chama o seu próprio Deus, Deus em que ele acredita, como sendo o Criador. É aquilo que disse vocês sim. Tens tantos nomes, és rei de tantos tronos. Se o homem nasce livre, por que alguns são donos? Quanto mais chamo o teu nome, menos entendo o que chamei. Porque o teu Deus, que vocês chamam Jeová, no vosso grupo religioso tem alguns que chamam Jeová, outros chamam só Deus. Mesma coisa, não faz confusão, mesma coisa. Se fosse mesma coisa, vocês deviam se entender há muito tempo. Não, deviam estar Jeová, a mesma sinagoga. Vocês estão divididos entre vocês. A vossa Bíblia não conseguiu vos unir. O vosso Deus não conseguiu vos unir. Cada dia se abre mais uma barraca chamada de igreja. Não é isso. Você está me dizendo que é chamada de igreja. Você está me dizendo o fato de existir, em Angola, igrejas que não são sérias com o evangelho de Deus, isso não quer dizer que todas as igrejas são barracas, não. Estou a falar algo, cada dia se abre mais uma barraca. Não chamei todas de barraca. Mas cada dia se abre mais uma barraca. Você não pode chamar a igreja de barraca. Bem, vamos continuar. Igreja é barraca, barraca é barraca. O que eu chamo depende do meu fio de lógica, ou não? Ou queres interferir nas minhas crenças? O fio lógico está sinceramente... Exatamente. Está altamente errado. Até o ponto de chamar a igreja de barraca. Estávamos a falar da origem das religiões. Esse processo, essa cena de religião foi estruturada, institucionalizada desde o universo, desde a criação do universo. O homem teve crença numa divindade superior. O homem sempre acreditou que, principalmente isso deve-se à nossa limitação mental. Quando nós não conseguimos explicar certos fatos, a gente atribui esse crédito ao desconhecido, ao gerador da vida. Eu cheguei a essa conclusão sozinho, depois de ter largado várias correntes e o próprio cristianismo. Depois de ter um distúrbio mental. Sim. Cheguei a essa conclusão sozinho. Verdade. Eu sozinho cheguei à conclusão de que o universo foi necessariamente criado. E muitos acreditam no universo criado. E os cristãos têm a teoria do criacionismo, que tudo foi criado por uma consciência superior.
Talvez, similarmente estamos a falar da mesma coisa. Mas você me vender a imagem de um Deus fraco, de um Deus que sabe tudo e pergunta só para gastar a palavra, de um Deus que pode tudo, não acaba com o mal, de um Deus que te ama, te castiga, cria o inferno para você ir lá. Esse Deus eu não aceito. Mas o universo, dentro do meu fio de lógica, foi criado. Agora, isso, entramos nessa questão. Devias ter me feito essa pergunta antes. Sim, mas eu vou te responder mesmo assim, porque eu sou educado. Sim. Vou te responder por quê. Por quem foi me criado? Perguntaste por quem. Ceticismo filosófico. O espírito humano jamais atingirá uma certeza a respeito da verdade. O nosso conhecimento estará limitado às nossas experiências sensoriais, ao que podemos digerir. O teu Deus, por exemplo, se revelou. Tem palavra, está escrito. Isso você acredita estar certo. Então, você tem informação suficiente sobre como esse universo foi criado dentro da tua visão. A Bíblia cristã não é a fonte absoluta de conhecimento na Terra. As fontes de conhecimento são várias, como as fontes filosóficas, as científicas, falo das exatas e não só, as religiosas, que são várias, existem mais de 1000 religiões, ou seja, mais de 6.000 religiões, e estas estão subdivididas em tantos grupos, e cada uma delas com o seu nível de conhecimento, o seu nicho de conhecimento. E cada uma dessas acredita que o que tem é certo e absoluto e verdadeiro. Se você for para o Islã, por exemplo, serás decapitado se disseres que todos eles vão para o inferno e Jesus é verdadeiro e todos eles são falsos. Acreditas em quê? Você quer saber no que acredito e eu estou a te dizer. Quem criou o mundo? Eu estou a te dizer assim, acredito na possibilidade do universo criado. Agora, quem criou o mundo, dentro do meu universo, dentro do meu fio de lógica, você não vai achar essa resposta. Mas foi criado por uma consciência superior, ou por duas, ou por três, isso não se sabe. Você não sabe muito mencionei, bem. Mencionei aqui o ceticismo filosófico. Eu sei que você para muito você bem compreender. Eu sei que você sabe muito bem quem criou o mundo. Eu sei. Você está tentando forçar a barra, está tentando me levar para a tua crença. Eu sou eu. Eu sou eu. Criatura de Deus. Pessoal, bem, eu queria fazer uma pergunta aqui ao irmão Albert Francisco, né? Filho de Deus. Okay. Gostaria de saber, no que toca os números de livros que existem na Bíblia, quantos livros tem a Bíblia realmente? A Bíblia, primeiramente a Bíblia, nós bem sabemos que é um livro inspirado por Deus. Okay. Nós bem sabemos, nós com quem? Só um distúrbio mental, mas eu sei que tu sabes que a Bíblia é um livro escrito por Deus. Muito bem. Não tens dúvida. A Bíblia, a nossa Bíblia atual, a Bíblia em que eu uso, tem 66 livros. Ok. Isto por quê? Por causa do Conselho de Niceias, que ele acabou por explicar minutos atrás. E ela está dividida em Novo e Antigo Testamento. O Novo Testamento começa com o nascimento de Jesus, o nascimento do Salvador, o nascimento do Messias. Já o Antigo Testamento conta do plano de Deus para com o mundo. Nós vemos no Antigo Testamento, em Gênesis 1, que Deus criou o mundo e tudo que nele há. Acredita em nós Gênesis. vemos que... Acredita em Gênesis. Calma ali. Não, ele acredita em Gênesis e você traz aqui para debater comigo. Não, são crenças, mano. Gênesis. É crença. Você acredita em Gênesis? Sim, acredito. Qual é a tua dúvida em Gênesis? Óbvio. Não, será que ele quer que eu possa esclarecer algo em Gênesis? Não, a questão é, mano, O que é que tens dúvida em Mano, Gênesis? quem um adulto com barbas, acreditar que Gênesis, acreditar em Gênesis é brincadeira.
literalmente para um adulto sem juízo é brincadeira. E para um adulto endemoniado, ou melhor, que diabo possui a sua mente, é brincadeira. Porque nós bem sabemos que Gênesis conta sobre o início da criação do mundo. Você vive aonde? Deixa eu te falar porque Não vives aonde? Na tua casa. Tua casa está aonde? Pessoal, aí eu tenho uma pergunta. O irmão Albert Francisco, filho de Deus, disse que acabou de reiterar, de dizer aqui que o livro é composto por 66 livros, certo? a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Sim, obrigado. sim. É composto por 66 livros, Sim, né? sim. Verdade. E agora, eu vejo que o livro, a Bíblia Católica, no caso, contém mais 7. Por que isso acontece? Por causa do Conselho de Niceias, ou melhor, foi feita realizou-se uma reunião, isso em muitos anos atrás, em que as pessoas que estiveram lá disseram que alguns livros não são inspirados por Deus. Mas o fato de acontecer a reunião, eu sei muito bem qual é o objetivo da tua pergunta. O fato de acontecer essa reunião, isso aqui não tirou, ou melhor, a reunião que aconteceu não tirou a originalidade da Bíblia. Não tirou o que a Bíblia quer transmitir para o mundo. Mas o concílio de Nicéia foi para falar de Bíblia? Foi? Deixa eu ver. Você muito bem disse. Concílio de Nicéia foi para falar de Bíblia, esse concílio de Nicéia? Foi para falar de quê? Não, fiz uma pergunta direta. Mas foi para falar de quê? Não, eu fiz uma pergunta direta. Foi para falar de Bíblia. Foi para falar de Bíblia. Foi para falar de como ela pode influenciar o mundo, ou melhor, organizar bem. Então, ela onde organizaram a Bíblia em 66 livros? Ou retiraram os menos 7? Não chama-se retirar. Não, bem, vou deixar te dar um conselho. Sim. O mundo é muito mais do que isso que está na tua cabeça. Também do que está na tua cabeça. O mundo é Mas muito, obrigado pelo conselho. Muito, Obrigado muito pelo mais, conselho, é obrigado. muito mais. Sim, Mas, sim, obrigado pelo conselho. Deixa-me reforçar. Disseste que tiveram um conselho, né, para acertar ou consertar o que está na Bíblia, né? E eu entendo que a verdade bíblica encontra-se no Vaticano, certo? Não sei se estou errado. Dizem que a verdade bíblica. Sim. Daqui. Dizem que Aqui. a Bíblia toda, né? Você tem a Bíblia toda aí. Desculpa, tem toda a história da humanidade, a verdade resumida bíblica. aí. Como está se referir à verdade bíblica? Se referir basicamente em quê? Há dias, né? Há dias eu ainda tive um estudo, ou seja, uma conversa. E é uma conversa com católicos, pentecostais e até outros. Estes foram, alguns disseram que a Bíblia é resumida lá no Vaticano. No Vaticano, atenção. Quem governa o Vaticano? A Igreja Católica. A Igreja Católica é a capital do cristianismo no mundo. Entenda, tá vendo? É a capital do cristianismo no mundo. Quem te disse isso? Não é quem te disse isso. Os factos falam por si. Por exemplo, os vossos teólogos que fazem curso intensivo de 2 semanas, 3 meses, 6 meses, são pastores e pregam em nome de Deus que usou homens para escrever a Bíblia. Católicos, sacerdotes católicos estudam no mínimo 10 anos de teologia. No mínimo 10 anos de teologia. Muitos estudam que não vivem aqui. Não é sobre estudar, é sobre viver a Bíblia. Não, isso está a falar de desenvolvimento, está a falar de desenvolvimento cognitivo. Deixa só, antes dessa pergunta, por favor, deixa só te fazer uma pequena brincadeira para vermos aqui até que ponto é necessário estudar. Cristo Jesus disse na Bíblia: é mais fácil um camelo passar no furo de uma agulha do que um rico entrar para o reino dos céus. Você lê Bíblia, você crê na Bíblia. Vamos até aí. Isso é verdade, né? É verdade, é bom saber disso. Agora vamos olhar, não vamos olhar para o sentido da mensagem ainda. Vamos olhar para a gráfica das palavras. Vamos tentar pegar o que é camelo aí. Que tipo de camelo você estava a falar? O animal que você conhece?
Nós estamos a ir para a mensagem, estamos a interpretar ainda as palavras. Camelo, furo de uma agulha. Camelo passar numa agulha, é mais fácil um camelo passar numa agulha do que um rico no reino dos céus. Tenta só me explicar ainda as palavras aqui. Jesus, ele próprio diz que para muitos ele falava por parábola, mas para os seus ele revelava a parábola. Você está entrando na lógica do coisa, da mensagem. Eu não quero a lógica da mensagem, eu quero a morfologia, a gráfica, a semântica de cada palavra. Camelo, isso, entrar na ponta ou no furo de uma agulha, não é isso? Isso. É mais fácil o camelo entrar no furo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Vamos entrar aqui para o objetivo, ou melhor, o que Cristo queria trazer. Estás a queimar muito tempo. Deixa eu te explicar porque é importante estudar. Jesus. Deixa eu te explicar. Eu não estou a falar da mensagem que Cristo queria passar. Por exemplo, na antiga Grécia, na Grécia antiga, lá onde que é o grego que influencia o latim, camelo não é esse animal que nós conhecemos como por camelo. O camelo eram as grandes cordas que amarravam os barcos para que não fossem à deriva. Quando eram... Será que também estacionar quando se trata de barco? Atracar ou qualquer coisa semelhante. Por exemplo, acabamos de fazer o nosso trabalho, pegamos naquela corda, amarramos e vamos. Sim. Aquela corda, aquela grande corda, é mais fácil. Chama-se camelo. E as antigas construções de impérios, reinos e tudo mais, tinham passagens subterrâneas, onde os homens passavam assim, a rastejar, porque a altura era tão baixa que não permitia andarmos assim em pé, e também era muito estreita. Então, aquela passagem chamava-se agulha. Chamava-se agulha. Agora, quando Cristo Jesus pega na palavra camelo e palavra agulha, estava a fazer referência, utilizando camelo de animal como simbologia ou camelo de corda como simbologia. Estava a usar a agulha